Sabia que a Holanda já invadiu as terras onde hoje fica Fortaleza? E essa invasão teve tudo a ver com a criação da nossa cidade. No vídeo de hoje vamos descobrir como Fortaleza começou e, claro, por que os holandeses estavam tão interessados em invadir esse pedacinho do Brasil. A origem de Fortaleza está super ligada ao início do Brasil. Então, neste vídeo, vou te contar também um pouco sobre o que estava acontecendo em todo o mundo naquela época, como a história de Fortaleza é um pouco mais complicada de entender do que as outras cidades que já falei. Vou dividir em partes. Nesta primeira parte vou te contar tudo o que rolou antes da criação da vila que deu origem à cidade. Assim fica mais fácil acompanhar, né? No século XV, os portugueses começaram a explorar o litoral da África e deram início à colonização da região. Foi assim que chegaram a lugares que outros europeus ainda não tinham colonizado. Enquanto isso, os espanhóis tentavam dominar novas terras, sem saber que era um continente novo, a América. Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, ou seja, na Ásia, mas ele tinha encontrado a América. Isso criou uma briga entre Portugal e Espanha sobre quem podia explorar essas áreas, e essa treta resultou em um acordo entre os dois países para definir quem ficava com o quê. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, resolveu a briga entre eles. Ficou combinado que tudo o que estivesse a leste de uma linha imaginária seria de Portugal. As terras a oeste dessa linha imaginária seriam da Espanha. Cada um com sua parte, e o mundo começava a se dividir entre os dois. Mas aí você deve estar se perguntando, o que diabos a criação da cidade de Fortaleza tem a ver com isso? Calma que agora as coisas vão começar a fazer sentido. Com essa divisão, o Brasil, que foi descoberto por Portugal, acabou sendo dividido por causa desse tratado. Segundo o Tratado de Tordesilhas, a maior parte do território brasileiro era da Espanha. Mas o litoral brasileiro, onde os portugueses começaram a explorar, estava na mão de Portugal. Então, enquanto os espanhóis ficavam com a maior parte do Brasil, a área onde hoje fica Fortaleza estava na parte que pertencia a Portugal. Em 1500, um navegador que participou das viagens de Cristóvão Colombo, Vicente Pinzón, fez uma expedição para a América do Sul. Pinzón chegou ao litoral da região que hoje é o Ceará, provavelmente em Ponta Grossa, perto de Icapuí. Outra possibilidade é que ele tenha chegado ao Mucuripe. E aí, já começamos a ver os primeiros visitantes por essas bandas. O lugar exato onde ele chegou é assunto de debate entre os historiadores, então não dá para afirmar com certeza onde exatamente ele desembarcou. Mas uma coisa é certa. Ele passou por aqui. É bom lembrar que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a área onde Vicente Pinzón desembarcou estava sob domínio de Portugal, não da Espanha. Então, já dá para dizer que os espanhóis chegaram em Fortaleza antes dos portugueses. Mas não podemos esquecer que, antes de qualquer um deles, os povos indígenas já estavam aqui. Eles foram os verdadeiros primeiros habitantes da região. Naquela época, França e Holanda também estavam de olho no Nordeste brasileiro. Eles não aceitaram que a divisão do Novo Mundo fosse só entre Portugal e Espanha. A região litorânea de Pernambuco, Bahia e áreas vizinhas tinha um solo super fértil, perfeito para o cultivo, especialmente de cana-de-açúcar. Então, os portugueses começaram a plantar cana, e a produção de açúcar virou a principal atividade econômica por lá, ultrapassando a extração de pau-brasil que tinha começado antes. A galera toda estava de olho na produção de açúcar, que era um produto muito valioso na Europa. Por isso, todo mundo queria parte do Nordeste. Os holandeses ocuparam algumas áreas que eram de Portugal no Nordeste. Enquanto isso, os franceses também queriam uma fatia e tentaram se estabelecer na região. Para não deixar ninguém invadir, os portugueses começaram a construir fortes para proteger a área. Em 1603, o primeiro fortim foi criado no litoral cearense e ficou conhecido como Fortim de Santiago. Liderado por Pero Coelho, o fortim foi construído na Barra do Ceará para proteger a região das invasões francesas. Mas o fortim não conseguiu cumprir sua missão e acabou sendo abandonado. Em 1611, uma nova missão foi liderada por Martim Soares Moreno, para garantir a segurança do litoral nordestino e evitar que os franceses ocupassem a região. Depois da chegada de Martim Soares Moreno, um segundo forte foi construído na Barra do Ceará, chamado Forte de São Sebastião, um ano depois da chegada dele. Moreno foi chamado pela monarquia portuguesa para liderar as expedições e combater os franceses, especialmente na região da Chapada da Ibiapaba, na fronteira com o Piauí. Ele ficou na região até 1631, quando voltou para Portugal. Durante seu tempo por lá, o forte abrigou militares e estabeleceu contato com as tribos indígenas locais. O romance Iracema, de José de Alencar,
faz referência a esses eventos e traz uma história fictícia sobre a interação entre um guerreiro português e uma moça indígena. As capitanias hereditárias eram áreas do Brasil divididas e concedidas a nobres para explorar e administrar. O Ceará foi uma delas, mas demorou para ser ocupado porque não tinha riquezas como o ouro, e seu solo não era tão fértil quanto outras regiões. Durante a ocupação holandesa em Pernambuco, de 1630 a 1654, Matthias Beck, um líder holandês, deu uma passada pelo Ceará. Os holandeses estavam de olho na produção de açúcar e outros recursos da região. Beck, aproveitando sua estadia no Nordeste, trouxe um grupo de militares e decidiu construir um novo forte no Ceará. Em vez de ficar na Barra do Ceará, como os fortes portugueses, eles construíram o Forte de Schonenburg, na área do Riacho Pajeú. Hoje, essa área é conhecida como a 10ª Região Militar. O Forte de Schonenburg foi construído em 1649 pelos holandeses e recebeu esse nome em homenagem ao governador holandês da época, Schonenburg. Fica nas margens do Riacho Pajeú, perto de uma duna conhecida como Marajá do Pajeú. O forte foi crucial para os holandeses e ajudou a formar um pequeno aglomerado de casas ao redor. Embora o Forte de São Sebastião, erguido pelos portugueses em 1612 na Barra do Ceará, tenha sido um dos primeiros na região, não teve grande impacto e acabou sendo abandonado. O verdadeiro impulso para o desenvolvimento da área veio com a construção do Forte de Schonenburg. Esse forte foi a base para o crescimento da cidade, que mais tarde se tornaria fortaleza. Em 1654, os portugueses expulsaram os holandeses de Pernambuco, e com isso, os holandeses abandonaram o Forte de Schonenburg. Os portugueses então ocuparam o forte e o renomearam para a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Assim, o forte que os holandeses construíram em 1649 foi a base para a criação da cidade de Fortaleza. Após a saída dos holandeses, a área foi definitivamente ocupada pelos portugueses, e foi assim que a fortaleza que conhecemos hoje começou a se formar. No próximo vídeo, vou te contar como a comunidade que surgiu ao redor da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção acabou se transformando na cidade de Fortaleza. Já fica de olho para não perder!